Estamos de volta aqui com mais uma aula de ciências e eu trouxe aqui uma colocação dos conteúdos que nós já vimos esse ano, né? Até porque eu recebi um comunicado de um aluno que estava realmente confuso quanto a um conteúdo aí anterior, que eu vou voltar a repetir esse anterior, esse conteúdo que realmente vai ser a respeito da obesidade e até o final do capítulo. Mas o que nós já vimos esse ano foi o seguinte: nós vimos para a primeira prova o capítulo 1 e 2 e 3, só que o 3 nós fizemos um trabalho. Então isso aqui nós já fizemos a prova já, isso aqui vocês já podem fazer isso aqui nós já fizemos essa prova já, né? Para a segunda prova, nós trabalhamos capítulo 4 e 5. Concluímos o capítulo 4 e foi exatamente aqui no capítulo 5 onde ficou algumas páginas sem ver, né? Que é exatamente, até que eu tinha comentado um pouco a respeito dessa parte, mas a gente não viu detalhadamente. Então agora a gente vai rever o final do capítulo 5, né? Isso é para a segunda prova, que é referente ao mês de abril, que é aquela prova que a gente fez, aquele conteúdo que a gente está colocando, aquele trabalhozinho da dieta alimentar. E para a terceira prova aqui, que já é a prova de maio, a gente tem os capítulos 6, 7 e 8. Só lembrando que o capítulo 8 vai ficar para um trabalho que eu vou marcar depois, mas só vou marcar o trabalho depois que a gente concluir o capítulo 7. Nós já comentamos, vimos o capítulo 6, que é a respeito dos sistemas respiratórios, e estamos exatamente no capítulo 7, que é o sistema circulatório. Então, hoje nós não vamos concluir o sistema circulatório, nós vamos rever essa parte que ficou aqui. Na próxima semana a gente tem 2 aulas, a gente revê o restante, não vai dar para ver tudo hoje, e a gente conclui o capítulo 7 e marca o trabalho do capítulo 8. Quando a gente concluir essa parte aqui, a gente fica com conteúdo para 3 provas. Lembrando que esse primeiro aqui que eu risquei foi a prova que nós já fizemos. Então, qualquer dúvida, vocês podem conferir pela divisão do conteúdo que eu dei para vocês no início do ano. Nós estamos seguindo rigorosamente. É bom vocês acompanharem, porque vocês ficam aí atualizados com a sequência e para a gente saber o quanto a gente está devendo de conteúdos ou não, né? No caso aqui, nós estamos no final de maio e estamos concluindo o trabalho de maio. Então, na disciplina de ciências, nós estamos atualizados. Bom, gente, como se trata de uma parte de conteúdo que ficou aí atrás, e eu até já tinha falado um pouco a respeito, mas que, na verdade, a gente não tinha concluído tudo, então eu achei por bem a gente rever isso novamente e achei por bem a gente acompanhar direitinho pelo livro. Então a gente vai aqui para a obesidade, na página 64 aqui do livro. Nós vamos encontrar daqui por quê? Porque a parte anterior do conteúdo nós já vimos. Só lembrando que a gente já estava no conteúdo do mês de maio, da terceira avaliação, da terceira prova. Mas agora nós estamos voltando para um conteúdo da segunda prova, né, da segunda avaliação. Então está aqui, estamos voltando aqui. Vocês, quando forem assistir o vídeo, vocês forem estudar pelo livro, vocês vão lá para a página 64, porque nós voltamos para rever isso aqui, que foi pedido aí por um aluno. Então é o seguinte, é a obesidade, né? Nós temos a obesidade, ela é calculada, aliás, ela é definida a partir do índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, ele é obtido dividindo o peso da pessoa pela sua altura ao quadrado. Aqui eu coloquei um exemplo. Um exemplo de quê? Uma pessoa que pesa 64 quilos
e que tem 1,60 m de altura. Então esse 64 eu coloco aqui em cima. Aqui eu vou colocar 1,60, né? Que ele tem 60 centímetros de 1,60 m. A gente coloca 1,60 ao quadrado. Então, como nós sabemos, por regra matemática, nós vamos multiplicar 1,60 vezes 1,60. O resultado vai ser 2,56. Aqui eu conservo 64. Eu não mexi aí no 64. O peso continua o mesmo. Então, 64 dividido por 2,56 está aqui. O índice de massa corpórea igual a exatamente 25, né? Então, aqui nós temos 64 dividido por 2,56, já foi elevado ao quadrado, que é o resultado disso aqui, multiplicando por ele mesmo, 1,60 vezes 1,60, 2,56. E aí, o resultado da divisão é esse aqui, 25. Então, essa pessoa tem um índice de massa corpórea igual a 25. O que é que acontece com isso aí? Nós temos uma classificação para os índices de massa corpórea de acordo com o conteúdo nosso do livro aqui, da página 64, que nos diz o seguinte: a gente tem alguns valores de referência. Quais são esses valores de referência? O primeiro valor, menos de, ou seja, abaixo de 18,5, se o índice é abaixo de 18,5, a pessoa é considerada desnutrida. E aí, quanto mais baixo for, mais séria vai ser a desnutrição, né? Maior será o problema de desnutrição. Então, se for 16, 15, 14, aí é mais grave ainda o problema. Então, quanto mais baixo o valor do índice de massa corpórea, mais crítica é a situação de desnutrição. Passou de 18,5 em diante, até de 18,5 até 24,5, aí até 25, podemos dizer até 25. Aí nós temos o quê? Um fator desejável, temos um índice desejável, acima de 18,5 até 25, né? Podemos arredondar até 24,9 até aproximadamente 25, né? Então aí tem um índice desejável. Então essa pessoa aqui está já ultrapassando realmente o desejável, porque na verdade aqui, é claro, aqui já está 25 exatos. Então, a partir daqui, a gente já vai começar a trabalhar com fatores de risco, né? Então, até 24,9 estaria ideal. Então, essa pessoa aqui já está começando a sair do ideal, né? Mas que ainda nada preocupado. A questão de está no limite entre o ideal e as consequências. Depois de 25 até chegar em 30, ou seja, 29,9, aí nós temos já um fator que nos traz preocupação, né? Que esse fator aqui chama-se excesso de peso, né? Quando a pessoa está com excesso de peso, mas ainda não é obeso. Ele está apenas com excesso de peso. No caso, o excesso de peso ele vai de 25, isso aqui já está começando a adquirir o excesso de peso. À medida que ele for subindo aqui, esse excesso vai aumentando. Quando chegar em 30, 29,9, a partir de 30 em diante, aí sim ele já vai entrar para o quadro de obesidade. Obesidade só a partir dos 30. De 25 a 30, 29,9 é considerado um excesso de peso, mas não é nada caracterizado ainda a obesidade. A obesidade ela é dividida de acordo com os índices em 3 faixas. Nós temos primeiro a obesidade que chama-se de leve. Essa obesidade leve
é aquela que vai de 30 até 34,9. Até 35, podemos dizer. De 30 a 35 é considerado uma obesidade leve, né? A pessoa já está com uma obesidade, mas que ainda é leve. Depois de 35 para 40, né, ou 39,9, nós temos uma obesidade moderada. Essa pessoa está com uma obesidade moderada quando ela estiver com um índice de massa corpórea entre 35 e 40. E a partir de 40 em diante, a gente já está com uma obesidade que a gente chama-se de obesidade mórbida, que é aquela que caracteriza realmente doença. A partir daí você já diz, fulano é um doente, a gordura de fulano é realmente doente, né? Então é uma obesidade crítica a partir de 40, né? A partir de 40 já é uma obesidade crítica, e aí o que é que acontece? À medida que for aumentando depois dos 40, do índice de massa corpórea 40, à medida que for aumentando, a obesidade vai tornando cada vez mais grave, né? Então, a partir daí, a gente já se chama de uma obesidade crítica mesmo e já é caracterizado como realmente doença, né? Então, gente, a obesidade é isso aí. Aí, depois a gente, em aulas presenciais, a gente vai fazer mais alguns exemplos, né? Isso aqui foi só um que eu mostrei para relembrar vocês como faz. Você pega o valor da massa, que é o peso da pessoa, divide pela altura ao quadrado. O que é dividir pela altura ao quadrado? É multiplicar por ela mesma. Então, geralmente, a maioria das pessoas tem uma altura que vai envolver números decimais, duas casas decimais, geralmente 1,60, 1,65, 1,70, 1,75, 1,80, 1,83, 85, 1,90 e daí por diante. Então, geralmente, a maioria deles vai envolver duas casas decimais. Depois você pega, multiplica por elas mesmas, né? E depois você vai dividir esse valor, vai ser dividido em relação ao peso que a pessoa tem. O peso, ele é aquilo que ele pesa, não vai ser aumentado nem diminuído, não vai ser elevado ao quadrado, não. Somente a altura é que é elevada ao quadrado. Então, gente, essa situação de obesidade, ela requer um controle de peso. Então, novamente eu pego aqui o livro para mostrar a vocês bem onde nós estamos aqui. Agora, na página 65 do livro, a gente fala a respeito do controle de peso. Então, gente, o controle, esse controle, ele é feito para quê? Para você manter o seu índice de massa corpórea dentro de determinado padrão. Então, se você está dentro de uma faixa e você não quer ir para a faixa seguinte, ou então não quer voltar para a faixa anterior, aí você tem que ter o cuidado com a alimentação. É aí onde vai entrar aquilo que nós chamamos de dieta, né? Ou seja, você vai ter que ingerir determinados grupos de nutrientes mais do que outros, porque o correto é a dieta bem balanceada com todos os tipos de alimentos que nós já estudamos anteriormente. Mas, em caso de necessidade, é preciso fazer uma flexibilidade, utilizar mais alimentos de um grupo, menos alimentos de outros grupos, né? Então, aqueles grupos de alimentos que nós estudamos, e eu passei o trabalho, eles são realmente a base para você fazer um controle de peso, né? O controle de peso vai ser feito exatamente com uma reeducação alimentar, muitas vezes. Quando é necessário fazer essa reeducação alimentar? É quando você quer perder peso, né? E aí, você tem 3 condições que você pode entrar numa dieta alimentar, ou seja, tentar controlar o seu peso. A primeira delas é uma questão pessoal, que você mesmo decide, né? Acha que está aumentando seu peso ou que está perdendo peso demais, porque o controle do peso não é só para aumentar, para perder também. Se você está perdendo demais também, pode fazer a dieta, né?
E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua dieta por sua conta própria. Não, eu vou me alimentar mais disso, que eu preciso ganhar massa, preciso ganhar peso, etc. A outra situação, as outras duas situações, envolve profissionais da área de saúde. Nutricionista, quando você quer fazer uma dieta alimentar para você se manter a sua estética ainda sem pensar em doenças. Aí você está pensando só no seu corpo em si. Então aí você procura um nutricionista para isso. E médico quando você está com alguma doença, né? Se você perdeu peso demais por causa de alguma doença, ou se você está ganhando peso associado a alguma doença, como hipertensão, por exemplo, diabetes, etc., aí sim, você tem que fazer um controle sob orientação médica. E em casos mais graves de doenças, requer o acompanhamento do médico e do nutricionista. Isso, quando a situação já é mais grave, você já tem que perder muito peso mesmo, né? A situação está grave, aí você tem que procurar tanto o médico quanto o nutricionista. Então, eu quero só concluir aqui para vocês, em relação à colocação que eu recebi do aluno aí sobre o conteúdo, que é o seguinte: esse conteúdo aqui, ele está na página 64, ele é da segunda avaliação, para aquele restantezinho aqui onde ficou a dúvida, ainda vai ficar ainda para me falar na aula seguinte mais um pouquinho a respeito disso aqui. Aí a gente conclui aqui, aí quando a gente conclui aqui, a gente volta para cá, para o capítulo 7. Lembrando que na aula passada nós já estávamos no capítulo 7, ou seja, foi dado por completo. Terminando essas duas partes que faltam, essa parte daqui e essa parte daqui, aí a gente passa no trabalho do capítulo 8. Por quê? O conteúdo nosso foi dividido, passei para vocês, né, no início do ano, a divisão do conteúdo, e a gente tem que seguir rigorosamente, não podemos deixar atrasar, mesmo sem aulas presenciais, mas nós não podemos deixar atrasar, porque se nós atrasarmos o mês, vai acumular para o mês seguinte. Então, o que é que nós estamos deixando atrasados? É a correção das atividades, são avaliações que ainda não foram feitas. Isso aí sim, só com aulas presenciais e antecedido de revisões também presenciais. Mas o conteúdo em si, a gente está andando, no caso da matéria de ciências, na próxima semana eu já concluo os 3 primeiros meses, né? Março, abril e maio. Aí ainda fica o conteúdo de junho, para a gente concluir ainda nesse semestre, né? E também quero dizer a vocês que as outras disciplinas, química e física, que nós estamos um pouco mais atrasados, né? Ainda nem começamos o conteúdo de maio, mas a gente vai começar e também tem tempo, porque nós vamos trabalhar, lembrando que nossas férias de julho nós já tiramos, então agora nós vamos direto, né? Nós vamos direto com essas aulas aqui até uma segunda ordem, né? Ou até a gente chegar às condições de aula presenciais que a gente espera que seja no início do segundo semestre. Mas quem sabe, se a situação melhorasse antes, poderíamos começar até antes, mas que está um pouco complicado, né? Vamos pedir a Deus, ver se pelo menos em agosto a gente volta com as aulas presenciais e aí a gente segue com os nossos conteúdos para frente do segundo semestre, revendo, vamos fazer as revisões e as provas desse semestre passado, corrigindo as atividades, né? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Na próxima semana, como eu já falei, a gente conclui esses 2 capítulos aí que faltam concluir, o capítulo 5 e o capítulo 7, e passa um trabalho do capítulo 8, né? Porque são 3 capítulos, os capítulos são grandes, então fica muito para a gente fazer a prova. Aqui na terceira avaliação, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na primeira, 2 capítulos para a prova e 1 para um trabalho. Aqui também será 6 e 7, que é o respiratório e cardiovascular, e o 8, que vai ser sobre o sangue, a gente vai passar um trabalho. Então, gente, até a próxima semana.